passou perto. E aí vem um contra-ataque, é o PH aí, né? Ele dribla o zagueiro Klaus, dribla, mas, cara, se ele não cai, ele faz esse gol. Ele vai patinando, ele já vai patinando, exato. Catando cavaco. Aí outra oportunidade, defesa do goleiro do Remo. O Águia jogou. Olha, o Águia vai dar trabalho, hein, Mário Quadros? Vai sim, Valdo. Eu penso da mesma forma. O Águia foi bem. O Águia foi um time que valorizou muito essa vitória, esse levantamento de taça aí do Clube do Remo. E eu não sei se talvez, pelo que o Águia está passando, pela situação que todos lá estão passando, né, em função do acidente que vitimou o preparador físico, né, o Hector, eu não sei se talvez isso aí tenha tirado, mas eu creio que o time do Águia vai dar muito trabalho, sim. E, como a gente disse na abertura aqui do Futebolizar, né, Valdo? Vai ser um campeonato, eu penso que diferente. Um campeonato onde as equipes se fortaleceram muito, e isso não vai ser fácil. O Águia a gente já pode considerar que é um time, vamos colocar aí, está aí pelo nível da Tuna, né? Está um time que vem, a cada ano, vem crescendo. E não vai ser diferente esse ano. Você esperava um jogo tão cheio de trocação, um jogo cheio de alternâncias? Esse jogo Remo e Águia, Fernando? Confesso que não, viu, Valdão? Mas foi um jogo bem interessante, foi um jogo bom de se assistir, um jogo bem disputado, aberto entre as duas equipes, né? O Águia, no início, talvez tenha recuado só um pouquinho ali para sentir o que seria o Clube do Remo, né? Mas teve duas grandes oportunidades de contra-ataque aí em duas falhas da zaga de cobertura ali, da zaga remista, teve a oportunidade de sair na frente no placar, né? Mas foi um jogo bom para o primeiro jogo, para início de temporada, e o Águia mostra que está bem armado, tem um técnico estratégico inteligente, que sabe armar a sua equipe, né? Ontem, por sinal, nem usou o CRI, né? Nem precisou. Então, aliás, me admirou, me deixou surpreso, me causou. Exatamente, Valdo. Não ter colocado o Cucri, né? Porque, o que o Cucri jogou, eu não sei se quiseram, se tentaram preservar o Cucri, porque ele fez parte da delegação. Questão talvez até emocionais, né, Valdo? Não sei, isso. Psicológicas. Mas foi um bom jogo, sim. Tá? Foi um placar. Acho que o placar foi justo. De qualquer forma, o Remo teve maior volume na partida, no seu todo. Né? Detalhe, né, Valdo? A gente criticou o gramado, mas também não vamos dizer que o gramado impediu que o futebol fosse praticado. Tá? Realmente, a aparência do gramado, muito castigado, uma aparência feia, pontos isolados, péssimos mesmo, mas nada que pudesse prejudicar também. Tanto é que nós tivemos uma boa partida, né, Valdo? Nós tivemos uma boa partida. Valdo, detalhe, tá? Quando me perguntaram semana passada qual seria o público do Mangueirão... 25, é porque você também está presente, você já percebeu que você já começou a queimar algumas etapas e tal. Não, eu não sei, porque eu não tenho aqui escrito o que é que vai acontecer. E nem tenho bola de cristal, né, Mário? Não, é verdade, você tem razão. Mas eu tinha preparado isso aqui, viu? Foi o Fernando perguntado qual seria o público, ele disse, olha, 25 mil, talvez chegue a 30, mas você foi cirúrgico, né? 25 mil pagantes no Mangueirão, quase 1 milhão de renda, com toda essa chuva, hein, Mário? Talvez se não tivesse chovido o que choveu, talvez tivéssemos chegado a 30 mil, né, Mário? Valdo, foi um público muito bom, né? E detalhe, né? Não foi um jogo assim, o que o Remo fez com um time, vamos colocar assim, vamos dizer, não foi um Repá, não foi um Remo e Tuna, né? Foi Remo e Águia, né? Claro.
Claro que o Águia é um time que como a gente falou ainda há pouco, vem crescendo, mas a sua maior torcida é em Marabá, né? Aqui não tem tantos torcedores. Então, de qualquer maneira, o Clube do Remo colocou um público muito bom ontem, né? Como diria um colega lá atrás, eu vou dar um público para você de 10 mil a 40 mil, é dentro dessa faixa aí, né? Uhum. Foi mais ou menos isso que aconteceu, público muito bom. Agora, o que me surpreende, Valdo, depois eu acho que você deve puxar isso aí, foi essa escalação do Remo também. Já, claro que a gente vai abordar isso aqui. Inclusive, eu vou começar pela escalação do Águia. O Águia formou, o Júlio César Nunes colocou em campo Jefferson, muito bom esse goleiro, hein? Jefferson, Bruno Limão, Dedé, Wendel e Cássio. Depois o Wesley, o William, PH. Esse PH é aquele que estava no Remo, não, né? Não. É outro. É outro, Walter. Não é o do Remo. O Remo está no Remo ainda. Tá. William, PH, depois o Otacílio, Thiago Bagagem e Gustavo, depois o Alex. Felipe, depois Kaique e Diogo Carlos. Eduardo Melo, né, rapaz? O Eduardo Melo, a gente já vai querer saber a opinião de vocês sobre os estreantes e tal. O Eduardo Melo, é verdade que ele tinha feito um gol no Brasileiro da Série B, mas ontem deve ter sido mesmo a estreia dele, né? Porque ele entra no jogo, ele aproveita o lance lá do... Poucas situações criadas por esse jogador, Aleph Manga, mas foi uma situação capital. O Aleph Manga pela esquerda, cruza, ele se antecipa, desvia do goleiro e o Pikachu, esse Pikachu tem estrela, o Pikachu vai e empurra para empatar o jogo. Foi a estreia do Eduardo Melo, Fernando? Pode-se dizer que sim, né, Valdo? Pode-se dizer que sim, concordo com as suas colocações. Ano passado ele teve muito poucas oportunidades, ele marcou esse gol que você falou, que ele marcou, foi contra o Volta Redonda, na partida lá no Rio de Janeiro, mas depois disso ele sofreu uma contusão, né? Passou o tempo no departamento médico e aí não teve mais oportunidades, né? E ontem foi muito feliz na sua entrada, teve a participação nos 2 gols, né? Diga-se de passagem, teve participação, uma direta e outra semi-direta, digamos assim, demonstrou que tem, sim, aí um certo faro de gol, né? Então, vamos esperar para ver aí como vai ser o comportamento dele daqui para frente, né? Com toda certeza, o Remo tem uma temporada cheia em todos os sentidos, né, Valdo? Muitos jogos, e com toda certeza ele deverá ser bem aproveitado aí, seja em qual ocasião for, seja numa Série A, seja em Paraense, Copa Norte, alguma coisa assim, demonstrou que pode ajudar o Clube do Remo. Com certeza. A gente viu, olha aí, olha o Marlon aí. E aí não é gramado, gente. Aí não foi gramado, não. Ele se emboletou todo com a bola ali, deixou o PH à vontade para fazer o gol que abriu o placar em favor do Águia. Agora, o Eduardo Melo, o Mário Quadros, o técnico do Remo, além da necessidade, o Fernando acabou de falar, Parazão, Copa do Brasil, Copa Norte, Brasileiro, Série A. E o técnico do Remo, a gente disse isso quando ele foi anunciado, é um técnico que não tem aquele jogador cadeira cativa. É um técnico que ele faz muito rodízio, promove muito rodízio, e o Eduardo Melo deve ter dito para ele, professor, eu ainda estou aqui, lembrando o filme ganhador do Oscar, né, Mário? É verdade, Valdo. Agora, como eu disse para você, esse esquema também de jogo do técnico Osório é um esquema que, de uma certa forma, ele obriga muito um esforço físico maior, né, principalmente dos jogadores aqui atrás. Esse zagueiro João Lucas, né, e o próprio o Marlon aí, Marlon, nem sei, eu acho que é Marlon, né? Esse aí é o Marlon, né? E essa jogada dele aí, para mim, não foi bem na partida de ontem, né? Assim como tantos outros jogadores não foram bem. Eu vou dar o destaque para esse Zé Ricardo e o próprio